Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre métodos iterativos para se resolver sistemas lineares. Nos últimos vídeos a gente falou sobre o método de Gauss e de Jacobi, que a gente usa para obter uma solução aproximada de um sistema linear. Nesse vídeo agora a gente vai fazer uma modificação nesse método para que ele funcione um pouco mais rápido, tá certo? E esse novo método agora, que é uma modificação do anterior, é chamado de método de Gauss e de Seidel, tá bom? Qual é a mudança? Como eu comentei no final do último vídeo, o início do método vai ser exatamente o mesmo. A gente precisa ver se a matriz dos coeficientes do sistema é estritamente diagonal dominante. Depois a gente precisa montar o sistema e na primeira equação a gente isola a primeira variável, na segunda equação isola a segunda variável e assim por diante, do mesmo jeito. O que vai mudar é, bem, no método anterior, quando a gente atualizava os valores das variáveis, a gente só ia usar esses novos valores na iteração seguinte, certo? Na iteração atual, a gente sempre usava os valores da iteração anterior, mesmo que a gente já tivesse calculado novos valores para essas coordenadas, certo? Agora não. Agora, assim que eu determinar algum valor mais atualizado para alguma das variáveis, se eu precisar usar essa variável na mesma iteração ainda, eu já vou usar o valor mais atualizado. Eu não vou ficar usando mais os valores da iteração anterior, não, certo? Nos exemplos aqui que a gente vai resolver, vai ficar clara qual é a diferença, beleza? Esse exemplo aqui, para resolver o sistema AX igual a B, usando esse método, com essa matriz dos coeficientes aqui, 4, 1 e 2, menos 1, 3 e 1, 2, 2 e 5, e matriz dos termos independentes dada por 20, por 30 e 65, com uma precisão de 0,05 no erro relativo. Esse foi o mesmo exemplo que a gente resolveu no final da aula 16. A gente viu lá que para conseguir essa precisão, a gente precisava ir até o n igual a 6. Vamos ver o que é que vai mudar modificando o método. Ao invés de usar o método de Gauss-Jacobi, vamos usar o método de Gauss-Seidel. Beleza? Então, precisa verificar que a matriz dos coeficientes é estritamente diagonal dominante. Como que faz isso? Eu olho em cada uma das linhas. O cara que está na diagonal, ele tem módulo maior do que a soma dos módulos dos caras que estão fora da diagonal. Se eu verificar isso aí em cada uma das linhas, eu vou ver que sim. Beleza? Eu não vou fazer de novo, porque eu já fiz isso quando eu resolvi esse mesmo exemplo com o método de Gauss e Jacobi na aula 16. Então, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha lá, certo? Eu já vou partir aqui direto para as iterações e para o momento em que eu monto o sistema, tá bom? Então, lembrem-se que é necessário verificar que a matriz é estritamente diagonal dominante aqui ainda, tá certo? Eu não vou fazer porque eu já fiz em outro vídeo isso. Beleza, então qual que é o sistema de equações aqui? A primeira equação vai ser 4x1 mais x2 mais 2x3 igual a 20. A segunda equação vai ser menos x1 mais 3x2 mais x3 igual a 30. E a terceira equação vai ser 2x1 mais 2x2 mais 5x3 igual a 65. Aí vamos isolar as variáveis. Na primeira equação eu isolo o x1. Então eu vou ficar com x1 igual a 20 sobre 4, vai ficar 5, certo? E passo o resto para o outro lado. Aí fica menos x2 sobre 4, menos 2x3 sobre 4. Então menos x3 sobre 2. Na segunda equação eu isolo o x2, beleza? Então x2 vai ser 30 sobre 3, então fica 10, tá? Aí mais x1 sobre 3, menos o x3 sobre 3. E o x3 isolo na terceira equação, aí eu vou ter 65 sobre 5, que é 13, certo? Aí menos 2x1, menos 2x2, tudo sobre 5. Menos 2x1 sobre 5,
menos 2x2, deixa eu melhorar esse 2 aqui, menos 2x2 sobre 5. Beleza, então essas equações aqui é que vão me dizer o que é que eu tenho que fazer, certo? Deixa eu colocar elas aqui. Então vou apagar isso e já vamos montar aqui a nossa tabela, beleza? Então a gente vai ter a iteração, o valor do x1, o valor do x2, o valor do x3, o erro absoluto e o erro relativo. A gente vai encerrar o método quando o erro relativo ficar menor do que 0,05, certo? A gente tem que dizer de que quem é que vai ser a nossa aproximação inicial. Né? Então, como em todos os outros exemplos, vamos começar aqui do vetor nulo. Então, vamos tomar x0 como sendo 0, 0, 0. Beleza? Com isso, então na iteração 0, deixa eu colocar de vermelho para ficar igual aos outros vídeos. Então, na iteração 0, o x1 é 0, o x2 é 0, o x3 é 0, não tenho nenhum erro para calcular ainda. Tá? Beleza, então vamos começar aqui a fazer as contas. Deixa eu colocar a calculadora na tela. Beleza, então como que vai ficar na minha primeira iteração? Na primeira iteração. Então, o que a gente tem que fazer... Peraí que isso aqui está saindo da tela, né? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para o lado. Opa. Um pouquinho mais para o lado. Agora melhorou, pronto. Então, agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou substituir aqui na primeira equação o x2 por 0 e o x3 por 0, que são os valores mais atualizados que eu tenho para essas variáveis. O que eu vou obter para o x1 vai ser 5. Certo? Aí agora eu olho na segunda equação. Eu vou substituir aqui o x1 e o x3 pelos valores mais atualizados que eu tenho para essas variáveis. Então, o valor mais atualizado que eu tenho para o x3 ainda é o 0 da iteração 0, né? Mas o valor mais atualizado que eu tenho para o x1 é o 5, que a gente acabou de achar. Então, é isso que muda aqui. Se fosse o método de Gauss-Jacobi, eu ia colocar 0 aqui de novo, porque eu uso sempre os valores da iteração anterior. No método de Gauss-Seidel, não, eu uso os valores mais atualizados que eu tiver disponíveis. Então, como eu já tenho um novo valor para o x1, agora que eu tenho que calcular ainda o x1 de novo na mesma iteração, não interessa se é na mesma iteração ainda, eu uso o valor mais atualizado. Então, quem entra aqui agora vai ser 5. Tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui com a calculadora. Então, a gente vai ter 10, certo? Mais x1 sobre 3, então mais 5 sobre 3, menos 0 sobre 3, né? Então, pronto, deu 11,66667. Vamos usar, como sempre, 4 casas decimais. Tá? 11,6667. Deixa eu anotar isso aqui, só para a gente não ficar perdido. Né? 4 casas decimais, como sempre. A gente tem feito sempre assim nos últimos vídeos, né? Aí agora, quem é que vai entrar no x3 aqui? Então vai ficar 13. No x1 aqui, o que é que eu boto? Eu boto 5, que é o valor mais atualizado que eu tenho para o x1. E no x2, eu boto 11,6667, que é o valor mais atualizado que eu tenho para o x2. Então a gente vai ficar com 13 menos, aí 2 vezes 5 sobre 5, nem precisava fazer, né? Menos 2 vezes 11,6667 sobre 5, igual a 6,3333, certo? Então pronto, esse é o x3 agora. Já deu para entender qual é o espírito da coisa nesse método, né? Então, qual que é o maior dos erros absolutos? Bem, vai ser 11,6667, né? E a gente divide aqui esse máximo erro absoluto pelo máximo dos caras da minha iteração atual. Então, eu vou dividir 11,6667 por 11,6667. Vai dar 1 aqui. Não é menor do que 0,05. Então, vamos continuar. Na segunda iteração, o que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui para o x1, certo? Substituo o x2 e o x3 aqui nessa equação pelos valores mais atualizados que eu tenho para eles. Certo? No x1, na primeira coordenada, sempre funciona igual a como funcionava no método anterior, no método Gauss-Jacobi. Agora, nas outras não, porque eu já vou ter valores mais atualizados para ao menos uma das outras coordenadas. Certo?
Então, quem é o x1 agora? Vai ficar 5 menos x2, então 11,6667 sobre 4, menos x3, que é 6,3333 sobre 2. Então, deu menos 1,0833. Vamos anotar aqui. Menos 1,0833. Agora para o x2. Para o x2 agora, quando aparecer aqui o x1, ó, quando aparecer o x1, eu já uso o valor que eu acabei de calcular. Então, vai ficar 10. Aí seria mais x1, né? Só que o x1 é negativo. Então, vai ficar menos 1,0833 sobre 3. Menos x3. x3 era 6,3333 sobre 3. Igual. Então, ficamos com 7,5278. Vamos anotar. 7,5278. Beleza. Vamos ver agora como é que vai ficar o x3. Então, a gente vai ter 13. Aí seria menos 2x1, né? Só que o x1 é negativo. Vai ficar mais 2 vezes o x1 lá, menos 1,0833 sobre 5. Menos 2x2, menos 2 vezes o x2 agora já vai ser 7,5278 sobre 5. Deu 10,4222. Vamos anotar. 10,4222. Qual é a maior diferença entre esses valores aí? Aqui vai dar 6,08 aproximadamente. Aqui vai dar aproximadamente 4,1. E aqui dá aproximadamente, de novo, 4,1. Né? Então, a maior diferença que tem é aqui. Vai dar 6,0833. E a gente pega esse valor e divide pelo maior módulo na interação atual, que é esse 10 e pouco aqui. Então, a gente vai ficar com o erro relativo agora de 6,0833 sobre 10,4222. Então, deu 0,58. É só isso que interessa para a gente, porque já dá, com isso aqui a gente já vê, né, que ainda não está menor do que o valor que a gente quer. Então, vamos continuar. Mais uma interação. Terceira interação. Quem é que vai ser o x1 agora? A gente vai lá na equação. 5 menos x2 sobre 4 menos x3 sobre 2. E se substitui o x2 e o x3 pelos valores mais atualizados deles. Então, a gente vai ter 5 menos x2. x2 é 7,52, não sei o que lá. Então, menos 7,5278 sobre 4, menos x3, então, menos 10,4222 sobre 2, igual. Então, agora a gente ficou com menos 2,0930. Bem, no arredondamento, como é que a gente faz, né? Aqui o zero é par. Então, eu não vou aumentar 1 aqui, beleza? Vai ficar menos 2,0930 mesmo. Menos 2,093. Né? Vamos colocar o zero aqui também. Beleza. Aí o x2 vai ser o quê? x2 vai ser 10. Aí mais o x1. x1 sobre 3. Então, vamos usar o valor mais atualizado. Então, menos, porque ele é negativo, 2,0930 sobre 3, menos x3. x3 era 10,4222, beleza? Sobre 3, igual. Então, a gente ficou com 5,8283. Vamos anotar lá, 5,8283, é isso aí. Vamos para o x3 agora. No x3, aí a gente vai ter 13 menos 2x1, então mais 2 vezes 2,093, né? Sobre 5, beleza? Menos 2 vezes x2, então 5,8283 sobre 5, igual 11,5059, beleza? 11,5059.
59. Tá, aí agora, qual é a maior diferença que a gente tem? Nessa parte aqui, é aproximadamente 1,01 a diferença que a gente tem. Aqui, a maior diferença que tem é 1,6, 1,7 por aí, certo? E aqui a diferença que a gente tem é 1,1. Então, a maior foi entre os dois valores de x2. Vamos ver qual é esse valor aí exatamente. Vai dar 7,5278 menos 5,8283 igual. Então, deu 1,6995. Vamos anotar lá. 1,6995. E divide isso pelo maior módulo da iteração atual, que é o 11,5 ali. Então, sobre 11,5059. Então, deu 0,15 aproximadamente. Ainda não está dando o que a gente quer. Tá? Vamos para mais uma iteração. Nessa iteração agora, quem é o x1? O x1 vai ser 5 menos x2, então 5,8283, beleza? Sobre 4, tá? Menos x3, 11,5059 sobre 2. Então, deu menos 2,2100. Então, menos 2,21 na aproximação. Agora o x2. O x2 aí vai dar 10 mais x1. x1 é negativo agora, o valor dele mais recente é menos 2,21. Então, menos 2,21 sobre 3, menos x3, o valor mais recente dele é 11,5059 sobre 3, igual. Então, deu 5,4280, beleza? 5,4280, então 5,428. E o x3? No caso do x3, aí a gente vai ter 13, beleza? Menos 2 vezes x1. x1 é negativo, então vai ficar mais. Mais 2 vezes 2,21 sobre 5, beleza? Menos 2 vezes x2, 5,428 sobre 5, igual. Então, 11,7128. 11,7128. Quem é o maior erro relativo? Quem é o maior erro absoluto nessa etapa? Entre esses dois aqui, vai dar 0,12 aproximadamente. Entre esses dois aqui, vai dar aproximadamente 0,4. E entre esses dois, aproximadamente 0,2. Então, o maior erro absoluto que a gente tem entre as coordenadas está na segunda coordenada. Se a gente fizer essa diferença, dá o quê, né? Vamos fazer aqui para fazer direitinho. 5,8283 menos 5,428. Isso aí vai dar 0,4003, tá? 0,4003. E divide isso pelo maior módulo da iteração atual, que é o do x3. Então, vamos dividir por 11,7128, igual 0,03, pessoal. Então, ó, ficou menor do que o que a gente queria, né? Ficou menor que o epsilon da precisão. Então, o método está encerrado. A solução que a gente estava procurando é essa aqui. Espera aí que ficou feio. É essa aqui, certo? A gente vai dizer, então, que a solução do sistema vai ser x igual a... O x1 aproximado vai ser menos 2,21. O x2 aproximado vai ser 5,428. E o x3 aproximado vai ser 11,7128. Certo? Então, acho que deu para entender o que é que diferencia o método de Gauss-Jacobi do método de Gauss-Seidel. E ver que o método de Gauss-Seidel ele é mais eficiente, ele é mais rápido. Quando a gente resolveu esse mesmo sistema com o método de Gauss de Jacobi na aula 16, a gente viu que a gente precisou ir até o n igual a 6. Mas agora, até o n igual a 4, a gente já conseguiu atingir a mesma precisão. Beleza?
Portanto, o método de Gauss-Seidel ele agiliza na resolução dos sistemas. Beleza, né? Tem uma coisa muito interessante sobre esses métodos iterativos que eu não comentei nos outros vídeos, que é que eles são corretores de erros, digamos assim. Lembra que eu falei que o método vai ser convergente desde que a matriz dos coeficientes seja estritamente diagonal dominante, independente da escolha da aproximação inicial. Então, se por acaso eu fizer algum erro nas minhas contas, é como se eu estivesse reiniciando o método com o valor errado aí dessa minha aproximação, certo? Então, eu errar essas contas não vai fazer com que o método deixe de convergir. Ele ainda vai convergir para a raiz, só que se eu ficar errando as contas, pode ser que essa convergência demore mais do que ela levaria se eu não errasse, beleza? Então, deixa eu repetir. Se eu errar as contas, eu vou obter um valor desses aqui que não seria o valor certo, não seria o valor correto. Vai dar errado? Não. Seria como se eu estivesse começando com uma outra aproximação inicial, que seria essa a aproximação errada. Como o método vai ser convergente para qualquer aproximação inicial que eu escolher, então mesmo que eu erre, o método ainda vai se aproximar cada vez mais da raiz, certo, da solução exata. Então, ele é um método que ele autocorrige os erros da gente. É um método que é bem interessante, não é? Beleza, vamos resolver outro exemplo. Então, de novo, o exemplo que eu vou resolver aqui já foi resolvido em uma outra aula, tá? Foi na aula 17, na aula anterior. Então, eu vou aproveitar de novo aqui essa tabela da gente, porque boa parte da tabela vai ser a mesma. A gente vai começar de novo da origem como aproximação inicial, certo? Mas essa parte aqui vai mudar. Deixa eu tirar isso aqui, mudar essas matrizes, beleza? E aqui agora também vai mudar porque não foi mais na aula 16, foi na aula 17. Então, nesse próximo exemplo agora, a matriz dos coeficientes da gente vai ser a seguinte. Vai ser 4, menos 1 e 1. E depois menos 2, 5 e 1. Depois menos 3, menos 1 e 6. Certo? E a matriz dos termos independentes vai ser B igual a 20, 25 e 30. Vamos fazer a conta de modo que a gente busque uma precisão de 0,01 no erro relativo, certo? Depois vocês podem comparar lá com quando a gente resolveu esse mesmo exemplo na aula 17 e ver a precisão que foi usada lá e ver o número de iterações que a gente precisou fazer para atingir aquela precisão, certo? Então, de novo, eu lembro mais uma vez, tem que começar de novo também, como no método de Gauss e de Jacobi, vendo se a matriz é estritamente diagonal dominante, certo? De novo aqui eu vou começar também do vetor nulo, tá? Então o x0 aqui vai ser 0, 0, 0. A matriz é estritamente diagonal dominante, ela é. O módulo de quem está aqui na diagonal é maior do que a soma dos módulos dos que estão fora da diagonal na primeira linha, na segunda linha também, na terceira linha também. Eu não vou fazer essas contas com calma, porque eu já fiz na aula passada. Então, se quiser, você pode assistir lá para se lembrar como foi que a gente fez. Beleza? Mas é só ver se o termo que está na diagonal tem módulo maior do que a soma dos outros termos que estão na mesma... Desculpa, deixa eu começar de novo. É só ver se o módulo do termo que está na diagonal, por exemplo, aqui, que é 4, é maior do que a soma dos módulos dos outros termos da mesma linha. Então, o módulo desse aqui é 1, o módulo desse aqui é 1. Se eu somar esses dois módulos, vai dar 2, que é menor do que o módulo do cara que está na diagonal. E assim por diante. Faz isso com todas as linhas. Se o módulo da diagonal for sempre maior, aí a matriz é estritamente diagonal dominante. Certo? Dá uma olhadinha nos outros vídeos se você se esqueceu como é que a gente faz isso. Tá bom, então vamos montar o método, né? Vamos começar olhando para as equações do sistema. A gente vai ter na primeira equação 4x1 menos x2 mais x3
igual a 20. Na segunda, menos 2x1 mais 5x2 mais x3 igual a 25. E na terceira, menos 3x1 menos x2 mais 6x3 igual a 30. Então, na primeira equação, a gente isola, deixa eu tirar aqui a calculadora, né, para não atrapalhar por enquanto. Beleza, então na primeira equação a gente isola o x1. Então vai ficar x1 igual a 20 sobre 4, que é 5, passa o resto para o outro lado. Então, mais x2 sobre 4, menos x3 sobre 4. Na segunda, isola o x2. Então, vai ficar x2 igual a 25 sobre 5, que é 5, mais 2x1 sobre 5, mais 2x1 sobre 5, menos x3 sobre 5. Na terceira equação, eu isolo x3. Então, vai ficar x3 igual a 30 sobre 6, que é 5 de novo, mais 3x1 sobre 6, então mais x1 sobre 2, e mais x2 sobre 6. Certo? Isso aqui que eu vou usar para resolver o sistema usando o método de Gauss e Seidel. Tá? Vamos arrastar isso aqui para cima. Deixa eu apagar aqui. E vamos começar as contas. Então, começando de novo do vetor nulo, tá certo? Vamos olhar para a iteração 1. Volta com a calculadora e vamos ver como é que vai ficar. Aqui, ó, quem é que vai ser o meu x1 agora? Substituo nessa primeira equação o x2 e o x3 por 0, que são os valores mais atualizados deles. Portanto, o x1 vai ser 5. E o x2 agora, como é que vai ficar, né? Agora, quando eu tiver que usar o x1 aí, eu já boto 5, que é o valor mais atualizado dele. Então, eu vou ter 5, beleza? Nem precisa fazer, né? Vamos fazer só para... não tem motivo para fazer, mas eu vou fazer. 5 mais 2 vezes 5 sobre 5 é o famoso 7. Então, deu 7 aqui. Beleza. Como é que vai ficar o x3 aqui? A gente vai ter 5 mais x1, que o mais atualizado do x1 é 5, então 5 sobre 2, beleza? Mais x2, o mais atualizado do x2 é 7, então mais 7 sobre 6. Então deu 8,6667. Como sempre, né, 4 casas decimais. Então 8,6667. Entre as diferenças das coordenadas entre essa iteração e a anterior, a maior diferença está no x3 aqui. Então, 8,6667, divido isso pelo maior módulo na iteração atual, que é 8,6667 também, então aqui dá 1. Beleza, vamos para a segunda iteração, porque 1 não é menor do que 0,01. Como é que eu faço agora para achar quem é o x1? Então, substituo ali em cima o x2 por 7 e o x3 por 8,6667. Então, vai ficar 5 mais 7 sobre 4 menos 8,6667 sobre 4 igual. Então, deu 4,5833. Então, vamos anotar aqui. 4,5833. x2. Aí no x2 aí a gente vai ter agora 5 mais 2 vezes x1. Então, mais 2 vezes o valor mais atualizado que a gente tem do x1, que é 4,5833 sobre 5, beleza? Menos x3, o valor mais atualizado dele é 8,6667 sobre 5, igual. Então, deu 5,0999, vai arredondar isso aqui para 5,1, né? Beleza. Então, 5,1 aqui. Maravilha. Agora o x3. Então, a gente vai ter 5 mais x1 sobre 2. Então, o valor mais atualizado é 4,5833 sobre 2. Tá? Mais x2, o valor mais atualizado dele é 5,1 sobre 6. Então, a gente ficou com 8,1417. Vamos anotar. 8,1417. Vamos olhar para as diferenças. Aqui vai dar 0,42,
aqui vai dar 1,9, aqui vai dar 0,5, mais ou menos. Então, a maior é 1,9. Divide isso aqui pelo maior módulo da iteração atual, que está no x3, na terceira coordenada. Então, vai ficar 1,9 sobre 8,1417, igual. Então, deu 0,23. Não é menor que 0,1 ainda. Então, vamos continuar. Terceira iteração. Terceira iteração, o que é que vai ficar? Agora a gente vai ter, no x1, 5 mais x2 é 5,1 sobre 4, beleza? Menos x3, 8,1417 sobre 4. Então, deu 4, espera aí, pessoal, que a calculadora está empacada aqui, né? Deixa eu mudar aqui para ver se ela volta. Pronto, voltou agora. 4,2396. Esse é o novo x1, 4,2396. Beleza. x2 vai ser quem? 5 mais 2 vezes o x1 mais atualizado, 4,2396 sobre 5, menos x3, mais atualizado é 8,1417 sobre 5, igual. Então, deu 5,0675. Vamos lá marcar aqui. 5,0675, tá? E o x3, como é que vai ficar? No x3 a gente vai ter 5 mais x1 sobre 2, são 4,2396, tá? Sobre 2, mais x2, 5,0675 sobre 6. Então, 7,9644. 7,9644. Vamos para as diferenças entre as duas primeiras coordenadas, da anterior e da atual. A gente vai ter o quê? Vai ter 0,35 aproximadamente. Entre as segundas coordenadas, aí a gente vai ter 0,04 aproximadamente. E aqui, entre as terceiras, aí a gente vai ter 0,28, né? Aproximadamente isso. Então, o maior está dando aqui na primeira coordenada, que está dando 0,35 aproximadamente. Vamos ver quanto é que dá o valor exato, né? 4,5833 menos 4,2396. 0,3437. Então, 0,3437. Divide isso pelo maior módulo da iteração atual, que está na terceira coordenada. Então, sobre 7,9644, igual 0,04. Então, se fosse o mesmo erro relativo do exemplo anterior que a gente queria, já ia encerrar aqui. Beleza? Mas não é. Então, vamos mais um pouquinho. Quarta iteração. Quem é o x1 agora? O x1 agora vai ser 5 mais x2, que é 5,0675 sobre 4, menos x3, então 7,9644 sobre 4, igual. Então, deu 4,2758. 4,2758. Aí agora o x2, como é que vai ficar? O x2, aí vai ser 5 mais 2 vezes o x1 mais atualizado, que é 4,2758 sobre 5, menos x3, que é 7,9644 sobre 5. Então, deu 5,1174. 5,1174. E o x3, para a gente finalizar, x3 vai ser 5 mais x1, o mais recente, 4,2758 sobre 2,
mais o x2 mais recente, que é 5,1174 sobre 6, igual a 7,9908. 7,9... Deixa eu melhorar aqui isso aqui. 7,9908. Maravilha. Então, as diferenças, né? Aqui vai ser 0,04 aproximadamente. Aqui é 0,05 aproximadamente. E aqui é 0,03 aproximadamente. Então está entre essa primeira aqui e a última, né? Não dá para a gente ter certeza assim. Vamos fazer a conta de cada uma delas. Nas primeiras coordenadas, no x1 das duas, vai ficar 4,2758 menos 4,2396. Então deu 0,0362. Deixa eu anotar isso aqui. 0,0362 olhando para o x1 de cada uma das duas. Olhando para o x3 de cada uma das duas, aí dá 7,9908 menos 7,9644. Tá? Então deu 0,02. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero pegar a maior diferença. A maior diferença está na segunda coordenada. Isso é viajei agora, foi mal, tá? Então a maior diferença é 5,1174 sobre 5, sobre não. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo já é mais de 1 hora da manhã, tá? Então é por isso que eu estou meio viajado no final agora. Então eu tenho 5,1174 menos 5,0675. Isso aí deu 0,0499. Agora vai. 0,0499. Deixa eu apagar logo isso aqui de baixo para eu não me confundir mais, porque eu já me confundi. E quem é que fica aqui, né? Quem fica ali é a diferença desse 0,0499 que a gente calculou agora. A diferença não. É esse valor que a gente calculou agora dividido pelo maior módulo da iteração atual. Então, dividido por 7,9908. Beleza, deu 0,006. 0,006 é menor do que a precisão, é menor do que 0,01. Então, acabou. A gente já tem aí a nossa solução aproximada. A solução aproximada é dada por esses caras aqui, ó. Certo? Então, a resposta vai ser x igual a... O x1 seria 4,2758. O x2 seria 5,1174. E o x3 seria 7,9908. Beleza? Essa é a resposta aí para esse exemplo usando o método de Gauss-Seidel. Vamos finalizar só com mais um exemplo e aí a gente encerra essa parte de sistemas lineares. A partir do próximo vídeo, pessoal, a gente vai começar a falar sobre sistemas não lineares. Aí o negócio fica bem mais interessante. Vocês vão ver. Tá? Então, eu vou mudar aqui só a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes, óbvio. Tá? Vou deixar aqui agora o erro relativo, vou mudar também, vou tirar isso aqui. Esse exemplo de agora que eu vou fazer, a gente fez na aula anterior também, mas não foi exatamente desse jeito que eu vou escrever, não. Aqui a gente vai ter 4, menos 1 e 2, 1, 3 e 1, e 1, 4 e 7. A matriz B, ela vai ser 20, 60 e 35, beleza? E a precisão que eu quero no erro relativo vai ser de 0,05, certo? Tá bom, esse exemplo aí foi o mesmo que a gente resolveu no final do último vídeo, sendo que lá, a gente antes de ficar com essa matriz aqui, tinha precisado fazer uma permutação de linhas, porque a matriz original que eu tinha colocado lá não era estritamente diagonal dominante. Então, não dava para aplicar o método de Gauss-Jacobi diretamente nela. Mas depois que a gente fazia uma troca de linhas, ela ficava exatamente essa matriz aqui.
que a gente mostrou lá que era estritamente diagonal dominante. Só para relembrar de novo, na última linha, por exemplo, aqui, o que é que eu teria que fazer? Eu olho para o termo que está na diagonal, o módulo dele é 7. Olho para os termos que estão fora da diagonal. O módulo desse aqui é 1, o módulo desse aqui é 4. Somo esses módulos. 1 mais 4 dá 5. 5 é menor que 7. Então, beleza, deu certo. Sempre quem tem que ter o maior módulo aí é o termo que está na diagonal, certo? Ele tem que ter o módulo maior do que a soma dos outros módulos na mesma linha. Beleza? Dá uma olhada nos vídeos passados lá para relembrar. Então, de novo, vamos começar do vetor nulo, né? Mas vamos ver como é que ficam as equações do sistema. A gente vai ter 4x1 menos x2 mais 2x3 igual a 20. x1 mais 3x2 mais x3 igual a 60. x1 mais 4x2 mais 7x3 igual a 35. Vamos isolar as coordenadas, as variáveis. Na primeira equação, eu vou ter x1 igual a quanto? 20 sobre 4 vai dar 5. Aí mais x2 sobre 4, menos 2x3 sobre 4, então menos x3 sobre 2. Na segunda, eu vou ter x2 igual a quem? 60 sobre 3 vai dar 20, beleza? Aí menos x1 sobre 3, menos x3 sobre 3. Na terceira equação eu isolo x3, então eu vou ficar com x3 igual a 35 sobre 7, dá 5. Aí menos x1 sobre 7, beleza? Menos 4x2 sobre 7. Então, essas equações aqui são as que vão ajudar a gente a resolver esse sistema, a aplicar o método. Vamos colocar para cá, apagar aqui e fazer as iterações para finalizar o vídeo. Então, começando aí pelo vetor nulo de novo, né, pela origem, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui não tem, aqui não tem. Na primeira iteração, beleza, agora eu lembrei que a calculadora estava aparecendo aqui, eu não lembro se essas equações que eu escrevi aí na tela apareceram direitinho, tá? Mas, enfim, é só fazer a mesma coisa que a gente fez no outro vídeo. Vamos lá para a parte das iterações realmente. Quem é que seria o x1 agora? Substituir o x2 por 0 e o x3 por 0. Então, o x1 é 5 nessa etapa agora, tá? x1 é 5. x2 é quem? x2 vai ser 20 menos x1, então menos 5, sobre 3, menos x3 sobre 3. x3 ainda é 0, né? Então ficou 18,3333. Vamos anotar. 18,3333. x3 agora vai ser quem? x3 vai ser 5 menos x1, que é 5, sobre 7, tá? Menos 4 vezes x2, 18,3333 sobre 7. Então deu menos 6,1905. Beleza? Menos 6,1905. Não tem horário para essas motos passarem, não, né? Enfim. Qual é a maior diferença que tem aqui? Vai ser na segunda coordenada. Então vai ficar 18,3333 como o erro absoluto. E como sempre, nessa primeira etapa, se eu começar sempre da origem do vetor nulo, o erro relativo aqui vai ser 1. Não é menor do que o que a gente quer. Então, mais uma iteração. Quem é o x1 agora? O x1 agora vai ser 5 mais x2, então 18,3333 sobre 4 menos x3, então no caso vai ficar mais, né? Porque o x3 ele é negativo, então mais 6,1905 sobre 2. Então deu 12,6786. Vamos lá. 12,67, desculpa. O que eu esqueci, deixa eu voltar na calculadora. 67,86.
Tá? A calculadora está aparecendo para vocês aí o tempo inteiro, mas ela não aparece para mim o tempo inteiro não, por isso que eu esqueço às vezes, tá? Aí, quem que é o x2? x2 vai ser 20 menos x1, x1 é esse 12 e pouco que a gente calculou agora, 12,6786 sobre 3, menos x3, x3 é o da etapa anterior ainda, e ele é negativo, então vai ficar mais aqui, 6,1905 sobre 3, igual. Então deu 17,8373. 17,8373. Maravilha. x3 é quem? x3 vai ser 5 menos x1 sobre 7, então menos 12,6786 sobre 7, certo? Menos 4x2, então menos 4 vezes 17,8373 sobre 7. Então, o x3 deu menos 7,004, né, no arredondamento. Menos 7,004. O erro absoluto. Então, a gente tem aqui, ó, 7 e alguma coisa, né? Aqui a gente tem 1 e alguma coisa, ou ainda menos que isso, 0,5, que a gente tem 0,9 mais ou menos. Então, o maior erro está aqui na primeira coordenada. Então, vai ficar 7,6786. Dividir esse número aí pelo maior módulo nessa iteração, que é o 17 não sei o que lá. Então, 7,6786 sobre 17,8373. Então, a gente ficou com 0,4 no erro relativo. Não deu ainda, né? Vamos mais uma. Terceira iteração. Quem é o x1? x1 vai ser 5 mais x2, então 17,8373 sobre 4, menos x3 sobre 2, x3 é negativo, então mais 7,004 sobre 2. Então 12,9613. Tá, 12,9613. x2 vai ser quem? x2, aí a gente vai ter 20 menos x1 sobre 3, já usa esse valor que a gente calculou agora, 12,9613 sobre 3, menos x3, aqui é negativo, então mais 7,004 sobre 3, igual 18,0142. 18,0142. Tá, e o x3? x3 vai dar 5 menos x1, 12,9613 sobre 7. Tá, menos 4x2, então menos 4 vezes 18, opa, não foi, 18,0142 sobre 7, igual. Então, menos 7,1454. Tá. Menos 7,1454. Erro absoluto. A diferença entre esses dois aqui é 0,3 aproximadamente. Entre esses dois aqui da segunda coordenada é 0,2 também aproximadamente. E entre esses dois aqui é 0,14 aproximadamente. Então, ou vai ser na segunda ou vai ser na primeira. Vamos ver. 12,9613 menos 12,6786. Essa diferença aí deu 0,2827. Deixa eu anotar. Agora eu não estou errando não, tá? E na segunda coordenada vai ficar o quê? 18,0142 menos
0,178373 igual 0,1769. Então, o maior foi esse que eu escrevi aqui na tela. Tá? E nem era tão perto assim. A vida, é o sono, tá? Desculpa. Então, vai ficar 0,2827 sobre o maior módulo dessa iteração, que é aquele 18 ali. Então, 0,2827 sobre 18,0142 igual a 0,016. Isso aí é menor que a precisão que a gente quer. Então, já foi. Finalizou na terceira iteração, certo? Então, a solução aproximada que a gente quer é essa aqui, beleza? Então, a resposta vai ser x igual a, no x1, a aproximação vai ser 12,9613, no x2 vai ser 18,0142, e no x3 vai ser menos 7,1454. Beleza, pessoal? Então, era isso. Com esse exemplo aí, a gente encerra essa parte de sistemas lineares, que tem métodos bem simples, né, para a gente resolver, mas que são métodos que são bem úteis, porque eles funcionam sempre, basicamente, e eles vão permitir que a gente resolva sistemas não lineares, que são mais, em geral, são mais difíceis, usando métodos de sistemas lineares para auxiliar a gente, certo? A gente vai começar a estudar isso na aula que vem, beleza? Então, queria mandar um abraço aqui para os meus alunos de cálculo numérico, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.